Olá, você que nos acompanha aqui pela TV Câmara, começa agora o programa Questão de Ordem. Aqui você conhece um pouco mais sobre as propostas do vereador que você elegeu. E aqui do meu lado hoje eu tenho o vereador Alexandre Montenegro, que é do PL e está na sua primeira legislatura, no seu primeiro mandato. Então nós já vamos começar, vereador, eu peço que você se apresente e já faça um balanço aí desses seus primeiros meses na nossa Casa de Leis. Primeiro, obrigado pela oportunidade da TV Câmara em estar aqui, falar com o público. Chegando aí no começo desse mandato, a gente, graças a Deus, conseguiu aí implementar aquilo que a gente planejou. Logicamente que vem discussões, são questões que acontecem dentro do mandato que a gente também esperava, as questões polêmicas, mas a gente conseguiu implementar e colocar o nosso ritmo tanto de fiscalização, quanto de propositura de leis aí, que é o grande foco nosso aqui na Câmara, para quem não me conhece, Alexandre Montenegro, eu sou guarda municipal há praticamente 13 anos aí, a gente está na guarda, fui presidente do sindicato da guarda 2 vezes, sou formado em Direito, sou aprovado na Ordem dos Advogados do Brasil, sempre amei política e meu foco com política vem desde a minha adolescência, desde a minha infância, Tem um projeto social que se chama Resgate, que visa aí a proteção de crianças que sofreram abuso, e a gente trata também de prevenção. Sofri um abuso na infância e meu foco político veio disso. Então, nosso projeto hoje recebe crianças da vara da infância. A gente tem uma parceria com a Unorte. A Unorte faz esse atendimento lá no nosso projeto, na nossa sede. E a gente também tem, dentro do projeto, um núcleo de resgate de animais. Então, a gente tem alguns animais resgatados, a gente faz um adestramento básico e a ideia é a gente colocar tudo isso junto, a gente colocar essa terapia assistida com as crianças, Esse vai ser o próximo módulo do projeto. Escolhi sempre tratar da infância. A segurança pública veio na minha vida, mas a infância, acredito que é o nosso futuro. Eu sofri um abuso, fiquei gago, fiquei até os 15 anos gago, não conseguiria falar assim aqui. Então, eu sei o quanto uma questão dessa na infância atrapalha e marca a vida de uma criança e depois de um adulto. Eu fui falar sobre isso só com 18 anos, então o foco do nosso projeto é ter um local de acolhimento pós-abuso, Infelizmente, às vezes a criança tem um acolhimento após o abuso ali rápido e depois ela vai passar a vida inteira, a adolescência até a fase adulta, sem nenhum tipo de conversa e diálogo, e esse é o foco do nosso projeto. Sim, o senhor fala que acabou indo pelo lado da segurança, mas tem relação, Se você tem um programa de segurança bem implementado, você vai prevenir esse tipo de acontecimento tão devastador na vida de uma criança, Sim, eu falo que, na verdade, tudo e a segurança ela permeia aí em vários setores e aspectos, A gente acaba tendo, às vezes, erroneamente a cultura de que a segurança pública é a prisão, é a viatura no bairro, é a realização ali de uma prisão em flagrante. Na verdade, a segurança pública ela começa muito antes disso, por isso, sempre falo que, como guarda municipal, eu gosto de discutir vários assuntos. Porque a segurança pública ela começa na prevenção. E quando a gente trata de prevenção, não tem forma melhor de se tratar do que na infância. Fiz muito isso quando fui subcomandante também da Guarda Municipal durante 3 anos, com as palestras que nós fazemos nas escolas. A gente percebe que a criança leva para os pais e ainda gera uma semente na criança. Então, eu sempre falo que segurança pública começa com prevenção. A ponta da lança é a prisão, que é aquilo que a gente não quer fazer. O ideal, o mundo ideal, e é o que a gente busca, é que isso não aconteça, é que a gente tenha o bairro iluminado, sendo iluminado, bem cuidado, bem ocupado pela população, sendo bem ocupado, que as crianças frequentem as escolas e não fiquem à mercê do tráfico. Não ficando à mercê do tráfico, não existe o tráfico, tendo oportunidade de emprego, dinheiro correndo e comida na mesa, as pessoas não vão, em tese, buscar cometimento e o encontro com o crime, Então, o foco é esse. Aquilo que sair disso se torna extraordinário. Infelizmente, hoje existe, sim, uma falta de oportunidade, existe uma dificuldade e, como parlamentar, a gente tem que entender isso
e sempre lutar por políticas públicas que consiga melhorar isso. Essa frase que o senhor disse, inclusive, usou numa audiência pública que nós tivemos aqui na casa sobre a questão do furto, né, dos fios de cobre, que a última, a ponta da cadeia seria a prisão. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho, então, desse seu trabalho que tem sido realizado para coibir o aumento do número de furtos de fio de cobre na cidade. Olha, infelizmente, os dados são alarmantes, até porque a maior parte das pessoas hoje já acabam nem registrando mais o furto. A gente da audiência aqui percebeu isso. Muita gente falou, eu nem registrei o furto. Então, a gente percebe que os números que são altos, na verdade, eles já não condizem com a realidade. E isso vem há muito tempo, praticamente aí como subcomandante há 2 anos. Na audiência, a gente mostrou em entrevistas minhas que eu era subcomandante há 2 anos atrás. E esses números já são altos desde lá. E a gente percebe, e a prática e a experiência também da atividade policial, de que quem impulsiona esse tipo de crime é o receptador, é aquele que compra. A gente tem, na maior parte, pessoas em situação de rua que estão no vício do crack, e a gente sabe que ela vai delinquir pela facilidade do retorno, né? A gente tem, e aí eu flagrei com um parlamentar, um presidente da Comissão de Segurança, a gente foi para as ruas aí na madrugada e flagramos diversas reciclagens, estabelecimentos aí correlatos abertos a madrugada inteira comprando material suspeito, né, que são fios, são materiais de cobre. Então, isso, para a população entender, a gente tem que pensar que é praticamente um shopping a céu aberto na madrugada de produtos irregulares. Isso vai fazer com que o indivíduo que está na droga veja facilidade em cometer o furto. A gente tem aí, nesse primeiro quadrimestre, aí, ocorrências em que a gente percebe essa facilidade. Guarda Municipal prendeu recentemente um dono de sucata comprando na madrugada os fios. Isso está nos jornais. Então, assim, a gente percebe de que precisa ser feito algo. A lei penal é branda. A lei penal, tanto para quem furta quanto para quem comete a receptação, ela é muito branda. Dificilmente vai colocar na cadeia. Quando coloca, é por muito pouco tempo. A gente tem indivíduos aí que são presos aí com mais de 10, 15 passagens por furto. Estão nas ruas e vão ser soltos novamente. Então, se a gente aqui, né, teríamos que ter uma alteração a nível federal, acredito que sim, acompanhada de uma série de outras mudanças. Se a gente não ressocializa o preso, não adianta, ele vai voltar e vai voltar a delinquir. Mas, como parlamentar, a gente precisa fazer algo aqui no município. E o meu foco, né, a gente protocolou a lei antirreceptador, e o foco realmente é a gente restringir os estabelecimentos que estão trabalhando de forma irregular. E existem muitos, infelizmente. E eu faço esse paralelo com quem tem uma empresa, com quem tenta empreender hoje em dia, dificilmente vai passar sem uma fiscalização do município. Em contrapartida, essas reciclagens, a gente teve na madrugada reciclagem que nunca passou por uma fiscalização, porque é no período da madrugada. Então, a gente precisa mobilizar. E eu acredito que esse é o primeiro caminho. Eu não gosto de falar, né? Muitas pessoas falam, essa é a solução. Eu falo que não existe solução final para nada. Quem tentou isso acabou com a humanidade, quase acabou aí com uma coletividade da humanidade. Então, procuro dizer que a gente tem que levantar ideias, soluções, e tentando, dialogando, para a gente não ter algo assim, essa é a solução, e vender algo que às vezes vai ser errôneo. Essa lei é importantíssima, é um primeiro passo de integração. A gente vai precisar com que ela se faça valer na prática, mas a gente vai precisar também com que outros setores funcionem dentro disso, né? Segurança pública, a gente precisa com que as polícias estejam integradas, hoje já fazem um trabalho muito importante. O próprio setor de fiscalização, a gente vai precisar de que os fiscais deem a prioridade nesse atendimento. E isso tudo a gente consegue através da Câmara e também esse trabalho em conjunto com o Executivo. Para quem está assistindo entender melhor, vereador, eu queria que o senhor falasse um pouco do projeto. O que ele propõe, a questão da fiscalização, o que você traz para tentar
solucionar, né? Um caminho, você disse, né? Um dos caminhos para tentar melhorar aí. Olha, o projeto ele visa aí, de uma maneira mais simples, impossibilitar que os estabelecimentos funcionem após as 18 horas. Então, eles não poderão mais funcionar após as 18 horas. Ele aumenta a pena aí em termos de autuação, de multa, e ele prevê a lacração de uma maneira mais rígida, né? Hoje tem todo um trâmite, um prazo, e que torna muito fácil essa adequação. Então, hoje, a partir das 18, se torna veementemente proibida a abertura dessas reciclagens. Fora isso, prevê que o dono do estabelecimento tenha que gerar relatórios e encaminhar sobre a entrada desses materiais, sobre a saída desses materiais. Hoje ele fica à mercê da fiscalização. Se ninguém fiscaliza, ele não precisa produzir nada, em tese. Então, ele passa a ser obrigado a produzir essa documentação. Ele é obrigado também a ter um controle das pessoas que têm vendido esse material. Então, a gente tem, vamos, para exemplificar para a população, nós temos catadores aí que não são ligados a cooperativas e nada mais, e eles pegam esse material, não se sabe onde, levam lá para se vender. E eles compram o material e nem sequer a gente tem o registro do que foi comprado e nem sequer de quem vendeu esse material. Então, aí a lei obriga que eles tenham uma relação das pessoas que estão vendendo esse material e também para onde é destinado esse material. A lei ainda prevê uma questão social de que se faça um cadastramento desses catadores e que esse cadastro seja encaminhado à Secretaria de Assistência Social para que se dê um amparo também a essas pessoas, né? A gente sabe que a maior parte está em situação de rua, tem um problema com vício, então precisa de um aporte do amparo social. A lei basicamente prevê isso. É uma rigidez na autuação. E aí eu sei que pode haver um contraponto, poxa, mas a gente vai ter uma autuação maior aí nesse sentido, isso vai prejudicar? Realmente vai, mas a gente precisa entender que é uma venda, é um comércio que e se não for muito bem regulado, traz um prejuízo enorme à população. Não é só o empreendedor, o empresário, né? A gente teve casos aí de uma fiação que é furtada na madrugada, para você e o pessoal entender, na madrugada, e que aquele indivíduo furtou aquele material para obter 100, 200 reais ali na venda. Aquele custo, tudo que ele fez ali gerou um custo ao empresário de 6 mil reais. E a gente pensa, um pequeno empresário que começa ali, que tem um estabelecimento, um custo de 6 mil reais, às vezes vai ser a falência dele. E fora isso, a gente teve também furtos de UBS, escolas. A gente teve UBS que ficou praticamente 1 semana, 2 semanas sem funcionamento, porque foi furtada 2, 3, 4 vezes seguidas. Escolas também. Então, esse é um prejuízo que é público, não atinge só uma camada, atinge a todos nós pagamos impostos e vamos pagar quando faltar esse serviço ou esse dano. A gente teve também o furto, e aí o responsável aqui, diretor da CPFL, falou muito bem de fiações de alta tensão e de avenidas. E o que isso leva na prática? Às vezes, na madrugada, você vai voltar do serviço, você vai estar saindo de um local, você vai percorrer uma avenida inteira sem nenhuma iluminação. Ele falou também dos riscos de choque elétrico, né? Às Fora vezes isso, criança, né? ou A gente ainda não registrou nada aqui, mas infelizmente esse risco ainda é grande de a gente ter um óbito, a gente ter uma morte por um fio solto e uma pessoa que às vezes não vai pôr a mão, vai passar para atravessar, vai encostar e vai morrer. Então, algo precisa ser feito e esse foi o foco dessa lei. Além dessa lei, o senhor também tem, frisando esse trabalho que o senhor já realizava, tem uma lei que fala da proteção contra o abuso sexual infantil. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Eu sofri essa lei, eu falo que é mais que um projeto meu, é um propósito da minha vida, né, de trabalhar isso. Sofri um abuso com 5 anos de idade, fui falar sobre somente com 18 anos de idade e eu vivi isso, né? Passei, na época, em Santos, ainda morei em Santos,
eu lembro que eu estudava numa escola ainda particular, tinha um acesso, mas ninguém nunca percebeu que algo estava errado, né? Eu fiquei gago, tinha uma dificuldade ali, principalmente na infância, de contato, ficava afastado. E eu lembro que meus pais foram chamados e era olha, ele tem uma dificuldade de aprendizado, mas as notas eram boas. Então, começaram assim a falar em outras questões, era uma pressão maior. Eu falei, pô, eu lembro de pensar assim, eu nunca vou falar sobre isso, meu Deus. E fiquei, tive problemas assim até a minha adolescência. E o projeto vai dentro desse aspecto. Ele cria a obrigação aí das diretorias de produzirem relatórios de prevenção. O que é um relatório de prevenção? É ter um olhar para isso. É procurar entender que talvez a criança não está bem, pode ser por isso. Esse é o foco prático, né? Nossa, mas vai criar obrigação para as diretorias? Eu acho que é melhor a gente ter obrigação e poder auxiliar uma criança, né, do que a gente passar despercebido. E é normal passar despercebido num mundo que gira e as escolas, infelizmente, hoje têm demandas até maiores do que aquilo que compete à escola. Então, o foco é dar esse olhar. Esses relatórios eles são encaminhados à Secretaria de Educação, que tem que encaminhar ao juiz da vara da infância esses relatórios preventivos. O projeto ele não tem um aspecto, né, daquilo que já se faz no flagrante, aquilo que já se faz em casos de abuso, de casos agudos. O foco ele é extremamente preventivo, de gerar relatório, de gerar simpósios sobre isso e fazer ações que possam gerar um local de conforto para as crianças. Os números também hoje, eles são subnotificados. A gente fez, e eu sou voluntário, fora o projeto social, sou voluntário junto à Vara da Infância, nesse tipo de ação. E, enquanto subcomandante, a gente fez muitas ações de prevenção nas escolas. E a gente percebia que, às vezes, na palestra, no contato com os adolescentes, a gente recebia denúncias ali de crianças e adolescentes que estavam sofrendo abuso dentro de casa. Infelizmente, os dados hoje no mundo, não só no país, mostram que cerca de 80% dos casos não vão ao conhecimento da autoridade policial e cerca de 80% dos casos também acontecem no ambiente familiar. Sim. E aí a gente tem, infelizmente, pai, avô, vizinho, tio, pessoas que deveriam estar ali realizando o poder de defesa das crianças, né, da infância. E quando a gente não tem, do poder público, uma ação de prevenção, a gente não tem um local de fala e de denúncia. Se não tem, infelizmente, como também uma grande porcentagem dos casos a gente recebe, é de que esses casos vão acontecer de uma maneira... E, assim, no meu caso, eu sou um privilegiado ainda. Eu tive essa questão, sofri um abuso com 5 anos de uma pessoa que adentrou em casa e nunca mais passei por isso. A gente percebe que grande porcentagem dos casos, quando é no ambiente familiar, a criança vai sofrer o abuso até a adolescência. Recorrente, né? De uma maneira muito recorrente. Então, é algo que é vital para a gente cuidar da saúde mental e da saúde, propriamente, da nossa sociedade para o futuro. Sim, e nesse contexto, a escola é um local de proteção. Porque a família não tem condições de proteger. Sim, é aquilo que eu falo, né? Não, mas isso quem tem que tratar é a família. Mas se a gente pega a porcentagem dos casos em que a maior parte é a família, e diferente de outros crimes, né, a gente não consegue criar vamos desenhar possíveis autores. Não tem como a gente desenhar possíveis autores, né? Já possuem passagem, não possuem passagem. Como você desenha um possível autor, um pai de uma criança que está indo levar ela na escola? Então, para isso é preciso que tenha um olhar atento ao que está acontecendo, a uma percepção e esse controle. Logicamente que quem cuida é a família, quem tem que cuidar é a família, muitas vezes não cuida, muitas vezes é a escola, mas esse controle quem tem que exercer é o poder público. A gente não pode entrar na narrativa, eu sou o pai, quem tem que falar disso sou eu, quem tem que cuidar da criança sou eu, quem tem que saber se está sofrendo algo, meu filho vai contar para mim, e às vezes quem está cometendo abuso é o próprio pai. Então a gente precisa ter esse controle
e ter esse olhar atento para que as crianças possam relatar. Sim, teoricamente, teria que ser o pai mesmo, né? Mas, teoricamente, sim. Mas, infelizmente, né, 80% dos casos é dentro do controle familiar. Isso mesmo. O senhor disse no começo que gosta de política e que sempre esteve envolvido, inclusive quando estava na guarda, estava envolvido com o sindicato, que é uma maneira política. Uhum. Você sentiu alguma diferença entre a política da guarda, do sindicato, com o legislativo? Olha, é bem diferente, né? Quando você representa uma classe, por mais que isso me preparou muito para estar aqui, você trata especificamente de questões relacionadas à classe, né? Quando você vem para o parlamento, no âmbito municipal, você tem que estar preparado para tratar de tudo, para entender, para ter um posicionamento sobre vários assuntos e aspectos diferentes, porque a população ela espera um posicionamento. Eu vim da rede social, acho que o meu grande foco de votos foi a rede social, e isso me ajudou muito a estar preparado a estar aqui, porque eu sempre me posicionei, bem ou mal, sempre me posicionei, né? Gostando ou não, sempre foi uma característica minha. Porque eu acredito muito e as pessoas querem posicionamento, elas querem ouvir o que o parlamentar tem a dizer sobre aquilo, seja no voto, seja na fala. Então, o meu perfil ele é bem forte nesse sentido, né? Eu sempre falo que às vezes é 8 ou 80, ou gosta ou odeia, porque eu me posiciono, não fico em cima do muro, é uma característica minha, que é diferente quando você está dentro de um aspecto que é coletivo da sua classe e que você defende, você vai lutar ao máximo por tudo ali, né? Muitas vezes você vai dizer não dentro de um aspecto, você vai contrariar interesses e vontades e aí você precisa se posicionar. Eu me preparei muito para estar aqui, né? Fora, acho que a faculdade me preparou muito na questão jurídica, da preparação dos projetos de leis, na questão do próprio regimento. Nós temos um regimento aí da casa que você precisa estar antenado e saber utilizar. Hoje, na liderança também do prefeito, como líder do prefeito, a gente tem tempo de fala, então você tem que encaixar no momento certo. É uma linha que é totalmente diferente daquilo que, às vezes, as pessoas estão acostumadas, né? As pessoas, às vezes, têm uma visão e é bem diferente. Mas, para mim, está sendo muito bom. Experiência, assim, na verdade, falo que Deus foi muito bom comigo de me proporcionar estar aqui. E eu tenho feito o máximo para representar aqueles que me colocaram aqui, também dentro daquilo que eu me comprometi, cumprir com os meus ideais. Você falou da questão da rede social. Eu acredito que essa é a primeira legislatura que a gente tem vereadores que vieram das redes sociais. Quem elegeu vocês foi o trabalho que vocês faziam nas redes. É muito diferente o ritmo que se exige das redes com o ritmo da vida real aqui no Legislativo? Olha, eu falo que é muito parecido, né? Assim, as redes sociais, elas geram um aspecto hoje de praticamente você lidar com o público de uma maneira muito próxima ali, né? Isso é bom, às vezes, é bom e é ruim no sentido, você tem um acesso mais rápido, mas também as pessoas, elas acabam sendo voláteis. Às vezes elas gostam, da mesma maneira não gostam. E exige uma resposta imediata, né? Elas querem uma resposta rápida sobre o assunto. Então, como eu já vinha há muito tempo fazendo isso, essa pressão que se gera, eu acabei acostumando, de uma certa maneira, com a pressão que se gera em cima de um posicionamento. E isso me auxiliou a estar aqui, né? A rede social foi praticamente a principal ferramenta que me trouxe até aqui. A gente fez um trabalho forte de divulgação, de fala, de opinião, né? E até porque eu acho muito importante a rede social, porque permite, antigamente não teria como, a verdade é essa, um jovem se colocar frente a frente com um político antigo, de família ou de tradição dentro de uma cidade e conseguir ter mais votos ou estar próximo à quantidade de votos sem a mesma quantidade de recurso financeiro, né? A gente foi para uma eleição com 30 mil de fundo eleitoral. Ficamos aí, graças ao bom Deus, como o quarto mais bem votado, com 4.675 votos. Isso se deve muito a esse alcance de rede social, que deu
conseguiu dar corpo e conseguiu fazer com que a gente chegasse. Por um outro lado, a gente é mais cobrado também, né? Tudo é muito mais rápido na rede social, um voto chega mais rápido, então isso é muito positivo, mas eu acho, de qualquer maneira, eu sempre falo que político bom é político cobrado, eu me preparei para ser cobrado e sempre me posicionar. Eu acho que esse é o caminho. Eu acho que algo contrário a isso, a gente passa a ter uma censura, a gente passa a ter uma dificuldade de expressão. O que a gente precisa é que as pessoas ligadas fora a rede social, elas tenham conhecimento do que é legislativo, e às vezes isso falta muito. As pessoas não têm entendimento do que é uma Constituição Federal, do que um vereador faz de fato, como é o ritmo de uma Câmara, o que é o regimento, qual que é a função real do Executivo, o que é controle de constitucionalidade, né? Quais são os pesos e contrapesos. Então, se a gente tivesse esse conhecimento atrelado à rede social, a gente teria, eu acredito, uma sociedade muito mais evoluída e políticas públicas muito evoluídas. E as pessoas não se interessam, né? Às vezes, pelo trâmite todo. Ele é um Sim. pouco complicado, às vezes. A rede social, o viés negativo, eu sempre falo que foi esse. Porque ela permite a fala e, às vezes, infelizmente, ela dá autoridade de fala para muitas pessoas que não vão a fundo dentro de um assunto. A gente fez uma audiência pública aqui, importante aqui na Câmara, sobre a questão de furto de fios. E essa era uma cobrança que eu recebi em rede social, a própria prefeitura, nós vereadores, né, de uma maneira muito grande. E a gente percebeu que pouquíssimas pessoas estiveram presentes aqui. Fizemos um abaixo-assinado virtual com mais de 400 assinaturas. Mas quando a gente foi debater o assunto de uma maneira mais a fundo aqui, com autoridades presentes, a gente teve aí no máximo 15 pessoas que vieram aqui e vieram debater o assunto, né? E isso mostra o quanto a gente precisa sair, a rede social é importante, mas a gente precisa ir buscar o assunto, a gente precisa ir tratar mais a fundo sobre os assuntos. Queria que você deixasse uma mensagem final para quem está assistindo a gente e deixasse também os seus contatos. Quem quiser falar com o vereador, faz como? Olha, começando pelos nossos contatos, nós temos o arroba aí do Instagram, GCM Alexandre Montenegro, é o nosso Instagram principal. Tem outro Instagram também, arroba Montenegro Rio Preto, e lá você tem um aplicativo que você clica e pode encaminhar demandas, pode encaminhar fotos, vídeos. Tem sido o nosso principal meio de comunicação rápida ali para a gente indicar ao Executivo aquilo que a gente tem feito aqui dentro do Parlamento. Eu quero primeiro agradecer à TV Câmara a oportunidade, deixar o recado que você, como cidadão, procure estar próximo da política, procure se envolver na política, procure também cobrar os seus políticos. E eu sempre falo, né, às vezes a gente tem a visão de que eu não vou me envolver na política porque é sujeira, a política vai ter problemas como a sociedade tem. Política não é algo que vai ser muito diferente daquilo que a gente vive na nossa vida comum. Mas se a gente não participa, alguém vai participar por nós. Se a gente não vota, alguém vai votar por nós. Se a gente não coloca o nome à disposição, alguém vai colocar por nós. Por isso, se você tem o sonho também de estar aqui, se eu cheguei, eu sempre falo que qualquer um chega aqui. Se eu tive condição de chegar, você também pode estar aqui. Então, se prepara, se dedica e que a gente possa fazer a cidade melhor, o estado melhor e o nosso país melhor. Muito obrigada, vereadora. A gente conversou aqui com o vereador Alexandre Montenegro. Esse é o programa Questão de Ordem. E para você acompanhar o trâmite dos projetos que o vereador citou e de outros projetos nessa Câmara, você acessa o nosso site, que é o www.riopreto.sp.leg.br. A gente fica por aqui. Até a próxima. TV Câmara, o canal do Legislativo.